para perceber se há ou não algum tipo de acordo. Tudo leva a crer que isso será muito difícil. Junta-se nesta edição o professor Paulo Guinote para olharmos para as consequências deste parecer da PGR. Já agora, muito boa tarde. Gostava de perceber de que forma é que leu este parecer e se lhe parece que poderá mudar alguma coisa no protesto dos professores. Boa tarde. Sim, tive a oportunidade de ler o parecer, para além da nota de comunicação que o Ministério mandou inicialmente a truncar completamente as conclusões do parecer. Ao contrário do que tem sido dito e até difundido em alguma comunicação social, o parecer não diz nada sobre a ilegalidade das greves. Aliás, diz que os pré-avisos não têm nada que se lhes possa dizer. Que não sabem não têm nenhuma base factual para se pronunciarem sobre se o que está a ser feito é legal ou ilegal. Porque, repare, diz-se mesmo na conclusão, no seu ponto 22º, que este Conselho Consultivo não pode concluir, dada a exiguidade factual, a existência de greve abusiva. Também diz que não está em causa o princípio da proporcionalidade, no artigo 23º. Aliás, e acrescenta mesmo no 24º, que se esse requisito que o Ministério muito falou fosse levado em conta, havia setores onde nem sequer poderiam existir greves. Isso, juntando a outros pontos das conclusões que foram omitidos completamente da nota da comunicação social, fazem com que este parecer seja extremamente negativo para o próprio Ministério e percebe-se porque é que ele, tendo sido recebido dia 9, como está aqui datado o documento, só tenha sido divulgado hoje. Porque a forma como o Ministério pôs cá para fora aquela nota de comunicação deu a sensação que isto era uma greve self-service. Ora, o que o parecer diz é exatamente que não sabe se é ou não é. Se fosse, pronto, aí estaria em desconformidade. Professor, deixe-me só citar aqui. Diz-se que é possível aos docentes decidirem a concreta duração do período em que aderem à greve, tornando-a, nestes casos, como uma greve com características similares às greves self-service. E estou a citar. Está a citar a nota da comunicação do Ministério da Educação, certo? Estou a citar a informação que foi divulgada pelo Ministério da Educação, certo? O Ministério, exato. Mas essa nota, que tem apenas uma página, não corresponde ao parecer que tem mais de 80 páginas e que eu tenho aqui por acaso anotadas, recebi e tive o cuidado de ir ver, e o que aqui diz, nas conclusões, a partir da página 80, é que a qualquer momento os trabalhadores podem aderir à greve e revogar a sua decisão nos termos da lei. Por regra, os efeitos da ausência dos docentes ao primeiro tempo do horário de trabalho circunscrevem-se à concreta turma naquele tempo letivo. Ou seja, por exemplo, a greve do CIP não tem qualquer tipo de ilegalidade. Tal como não tem a do STOP, quando é feita, como foi feita muitas vezes, apenas aos primeiros tempos, afetando aquelas turmas. O que depois está em causa é que haveria portanto, umas questões de esclarecimento que não seriam muito claras acerca das indicações dadas aos professores. E então, a Procuradoria diz que se, por acaso, se verificasse que as instruções do pré-aviso não estavam a ser cumpridas, aí sim, e com muitos se's, poderia estar-se perante uma greve com contornos de ilegalidade que, no entanto, remetem para o artigo 483 do Código Civil, que diz que apenas com dolo é que se pode considerar culpa, sendo que até os próprios professores poderiam alegar o desconhecimento. E, portanto, nesse sentido, professor, acha que não haverá então consequências nenhumas para os protestos que têm sido feitos? Julga, acredita que os professores terão essa capacidade de arriscar daqui para a frente? Os professores já estão a arriscar muito há bastante tempo. Aliás, eu acho que há 15 anos que arriscam uma carreira que lhes tem estado a ser negada. Em primeiro lugar, um parecer não é uma lei. Em segundo lugar, não é a interpretação do Ministério desse parecer que se torna lei. E, no passado, nós já tivemos decisões, nomeadamente relativas aos serviços mínimos, que foram depois desautorizadas em tribunal. Aliás, de acordo com a leitura do Ministério, os serviços mínimos seriam ilegais. Porque então seriam apenas... repare, os serviços mínimos diz que os alunos têm que ter 3 horas de aulas. Mas que 3 horas são essas? Imaginemos que um diretor decide que é uma hora de ciências, uma hora de inglês e uma hora de história. E essas horas não são contínuas. Isso sim viola exatamente aquilo que o Ministério diz que é a imprevisibilidade das aulas que os alunos têm.
nós temos que ver isto tudo em conjunto e principalmente não fazer leituras truncadas, seletivas e ir mesmo ler o parecer. O parecer, e só as conclusões são várias páginas, é quase uma dezena de páginas, na minha leitura, e pronto, para todos os efeitos, eu ainda consigo ler o que lá está e não apenas o que o Ministério quer que eu leia, diz claramente que não tem qualquer base factual, e isso está lá explícito, para interpretar que é uma greve abusiva, que é uma greve ilegal ou que sequer está em causa o princípio da proporcionalidade e coloca mesmo em causa essa alegação do Ministério. E é muito importante que falemos sobre o parecer na sua integralidade e não sobre a leitura não muito honesta intelectualmente que o Ministério fez, tardia e principalmente tentando que antes de aparecer o parecer, aparecesse a leitura sobre o parecer. E isso é um traço deste Ministério, que é, antes das negociações, fala-se sobre as negociações. Antes das propostas, fala-se sobre as propostas. Não, falemos sobre o parecer, vamos ler o parecer e chegaremos à conclusão que os professores não estão propriamente a arriscar nada em termos jurídicos, mas se tivessem, também há uma situação muito simples, que seria o stop, por exemplo, desconvocar esta greve que diz por tempo indeterminado e apenas voltar a convocá-la semanalmente. Com um novo pré-aviso. Professora, vamos certamente todos, professores, jornalistas, juristas, vamos todos olhar para esse parecer e perceber se temos a mesma leitura que o professor Paulo Guinotti. Só uma observação. Sim. Vamos aprender muito sobre o que é defender o Estado de Direito contra aqueles que o deveriam defender em primeiro lugar. Muito bem. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa tarde.